Você já teve a sensação de que chegou tarde demais, de que todos ao seu redor já encontraram seu caminho enquanto você ainda está procurando o seu? Talvez você olhe para as redes sociais e veja pessoas mais jovens alcançando sucessos que você ainda nem começou a sonhar. Talvez sua família faça perguntas sobre quando você vai se encontrar, quando vai finalmente decidir o que quer da vida. Essa pressão, essa angústia de sentir que o tempo está passando e você não está onde deveria estar aos olhos da sociedade, é uma das dores mais profundas da experiência humana moderna. Mas e se eu te dissesse que essa sensação, essa aparente lentidão no seu desenvolvimento, pode ser exatamente o que vai fazer você conquistar de forma silenciosa e duradoura tudo aquilo que realmente importa? Napoleon Hill, em seus anos de pesquisa sobre as mentes mais bem-sucedidas da história, descobriu algo que vai contra tudo o que nossa sociedade nos ensina sobre tempo e conquista. Ele observou que muitas das pessoas mais realizadas não foram as que chegaram primeiro, mas as que chegaram preparadas. Elas não foram as que correram mais rápido na juventude, mas as que construíram bases sólidas, muitas vezes em silêncio, muitas vezes sendo julgadas como atrasadas pelos padrões convencionais. Hill percebeu que existe uma diferença fundamental entre sucesso precoce e sucesso duradouro, e que aqueles que se desenvolvem mais tarde, frequentemente, carregam consigo uma força, uma sabedoria e uma determinação que os tornam imparáveis quando finalmente chegam ao seu momento. Vivemos numa cultura obcecada pela velocidade, pela juventude, pelos prodígios e pelas histórias de sucesso que acontecem aos 20 e poucos anos. As redes sociais amplificaram isso de forma brutal. Todo dia somos bombardeados com histórias de empreendedores milionários antes dos 30, de artistas que explodem na adolescência, de pessoas que parecem ter descoberto sua vocação no útero da mãe. E quando não nos encaixamos nesse padrão, quando nosso desenvolvimento segue um ritmo diferente, mais lento, mais reflexivo, começamos a acreditar que há algo errado conosco. Começamos a nos ver como fracassados, como pessoas que perderam o timing da vida. Mas essa é uma das maiores mentiras que nossa sociedade perpetua. O mito do sucesso precoce é uma construção cultural que ignora completamente como a natureza humana realmente funciona. A verdade é que cada pessoa tem seu próprio ciclo de desenvolvimento, seu próprio tempo de amadurecimento, e forçar esse processo raramente resulta em algo verdadeiramente sustentável. É como tentar fazer uma fruta amadurecer no fogo. Você pode até conseguir que ela fique com a aparência de madura, mas por dentro ela estará vazia, sem o doce sabor que só o tempo natural pode dar. Napoleon Hill descobriu que existe algo que ele chamava de tempo psicológico, o momento em que uma pessoa está verdadeiramente pronta para receber e sustentar o sucesso. Esse tempo não tem nada a ver com idade cronológica ou pressões sociais. Tem a ver com preparação interior, com a formação do caráter, com o desenvolvimento da mentalidade correta e, acima de tudo, com o entendimento profundo de quem você realmente é e o que veio fazer neste mundo. Muitas pessoas que alcançam sucesso cedo não passaram por esse processo de preparação interior. Elas conseguiram resultados, sim, mas frequentemente não conseguem sustentá-los porque não desenvolveram a estrutura interna necessária para lidar com as pressões e responsabilidades que o verdadeiro sucesso traz. Pense nos grandes carvalhos da natureza. Eles não são as primeiras plantas a brotar na primavera. Outras plantas menores, mais frágeis, aparecem primeiro, crescem rapidamente, chamam a atenção por um momento e depois desaparecem com a primeira mudança de estação. O carvalho, porém, leva tempo para germinar. Suas raízes crescem primeiro, profundamente,
criando uma base sólida antes mesmo de mostrar sinais visíveis de vida na superfície. E quando finalmente emerge, quando finalmente mostra sua força ao mundo, ele está preparado para durar séculos. Ele não compete com as plantas menores em velocidade. Ele compete com elas em permanência, em impacto duradouro, em grandeza genuína. Carl Jung, o grande psicólogo suíço, falava sobre o processo de individuação, o desenvolvimento da verdadeira personalidade de uma pessoa. Jung observou que esse processo raramente acontece na juventude. Na verdade, ele acreditava que a primeira metade da vida era dedicada principalmente a estabelecer nossa identidade no mundo externo. Carreira, relacionamentos, status social. Apenas na segunda metade da vida, frequentemente após os 40 anos, é que começamos o verdadeiro trabalho de descobrir quem realmente somos por baixo de todas essas camadas sociais. E é nesse momento, nessa fase aparentemente tardia da vida, que muitas pessoas finalmente encontram sua verdadeira vocação, sua verdadeira paixão, sua verdadeira força. Isso não é coincidência, é design natural. Quando você se desenvolve mais tarde, você traz para o seu sucesso uma bagagem que aqueles que chegaram cedo simplesmente não possuem. Você traz experiência de vida real. Você traz a sabedoria que só vem das batalhas travadas, dos fracassos enfrentados, das desilusões superadas. Você traz uma compreensão profunda de si mesmo que só é possível depois de ter sido testado pela vida em suas múltiplas dimensões. E talvez mais importante de tudo, você traz uma fome diferente. Não a fome desesperada da juventude que busca validação externa, mas a fome madura de alguém que sabe exatamente o que quer e está disposto a fazer o que for preciso para conseguir. Deixe-me contar uma história que Napoleon Hill adorava compartilhar. Harlan Sanders tinha 62 anos quando criou o que viria a se tornar o KFC. Aos 62 anos, a maioria das pessoas está pensando em aposentadoria. Sanders estava começando um império. Ele havia falhado em várias profissões ao longo da vida. Foi soldado, fazendeiro, vendedor de seguros, executivo de estrada de ferro. Cada fracasso estava, na verdade, preparando-o para o sucesso que viria décadas depois. Quando ele finalmente criou sua receita secreta de frango, ele não era um jovem inexperiente tentando provar seu valor ao mundo. Era um homem maduro que entendia negócios, que entendia pessoas, que entendia a vida. E mais importante ainda, ele não estava com pressa. Ele tinha a paciência e a persistência que só vêm com a idade e a experiência. Sanders levou sua receita para mais de 1000 restaurantes antes que alguém aceitasse comprá-la. Um jovem de 20 anos teria desistido na 20ª rejeição. Mas Sanders havia sido rejeitado pela vida tantas vezes que mais algumas rejeições não significavam nada. Ele sabia que estava sentado numa mina de ouro e estava disposto a esperar o tempo que fosse necessário para que os outros enxergassem o que ele enxergava. Essa é a mentalidade de alguém que se desenvolve tarde. Não é desespero, é certeza silenciosa. Não é pressa, é determinação inabalável. Vera Wang desenhou seu primeiro vestido de noiva aos 40 anos. Laura Ingalls Wilder publicou seu primeiro livro da série Little House aos 62 anos. Frank McCourt publicou Angela's Ashes, que ganhou o Pulitzer aos 66 anos. Esses não são casos isolados. Eles representam um padrão. Pessoas que se desenvolvem mais tarde frequentemente criam obras mais duradouras, mais impactantes, mais autênticas, porque trazem para sua arte, para seu negócio, para sua contribuição ao mundo, a profundidade que só vem com a experiência vivida. Napoleon Hill chamava isso de maturidade emocional, a capacidade de sustentar o sucesso uma vez que ele chegue.
Hill observou que muitas pessoas jovens que alcançam sucesso rapidamente acabam perdendo tudo porque não desenvolveram a disciplina interna, a perspectiva e a estabilidade emocional necessárias para gerenciar as pressões e tentações que acompanham o sucesso. Eles queimam brilhante e rapidamente, como estrelas cadentes, e depois desaparecem. Já aqueles que se desenvolvem mais tarde chegam ao sucesso com uma base sólida de autoconhecimento e controle emocional que os permite não apenas alcançar, mas manter e expandir suas conquistas ao longo do tempo. Mas talvez você esteja pensando, isso tudo é muito bonito, mas enquanto isso eu continuo vendo outros avançarem enquanto eu fico para trás. Como eu lido com essa angústia do presente? E essa é uma pergunta profundamente válida. A dor de sentir-se atrasado é real e não pode ser simplesmente filosofada para longe. Napoleon Hill tinha uma resposta prática para isso, baseada no que ele chamava de autossugestão positiva. Em vez de se comparar constantemente com outros, Hill sugeria que focássemos no processo de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos, independentemente do ritmo dos outros. Hill descobriu que as mentes mais bem-sucedidas tinham desenvolvido a habilidade de controlar seus pensamentos de comparação e redirecioná-los para crescimento pessoal. Eles entendiam que comparação é sempre injusta porque nunca estamos comparando situações idênticas. Você não sabe quais privilégios a outra pessoa teve, quais desafios ela não enfrentou, que tipo de suporte ela recebeu. Mais importante ainda, você não sabe qual é o preço interior que ela está pagando pelo sucesso aparente. Muitas vezes, o que parece ser sucesso precoce é, na verdade, uma fachada construída sobre fundações frágeis que irão colapsar no primeiro vendaval sério. A estratégia de Hill era simples, mas profunda. Em vez de se perguntar por que eu não estou onde eles estão, pergunte-se o que essa experiência está me ensinando sobre mim mesmo. Em vez de quando vai chegar minha vez, pergunte: como posso usar esse tempo de preparação para me tornar imparável quando minha oportunidade chegar? Essa mudança de perspectiva transforma a aparente desvantagem em vantagem estratégica. Imagine uma pessoa que passou os primeiros 40 anos da vida enfrentando desafios, superando obstáculos, aprendendo sobre si mesma, desenvolvendo resiliência emocional e clareza mental. Quando essa pessoa finalmente encontra sua verdadeira vocação, ela não está começando do zero. Ela está aplicando décadas de crescimento pessoal a uma nova área. Ela tem a disciplina mental que desenvolveu nos anos difíceis, a perspectiva que ganhou com a experiência e a motivação profunda que vem de finalmente encontrar algo que ressoa com sua verdadeira natureza. Isso é o que aconteceu com um homem que conheci há alguns anos. Vou chamá-lo de Roberto. Roberto trabalhou por 20 anos numa profissão que odiava, num casamento que não funcionava, numa cidade que o sufocava. Aos 45 anos, ele parecia estar completamente atrasado na vida em comparação com seus colegas de escola. Alguns haviam se tornado médicos renomados, outros executivos bem-sucedidos, outros ainda haviam construído famílias estáveis e aparentemente perfeitas. Roberto sentia-se um fracasso completo. Mas algo interessante aconteceu quando Roberto finalmente teve coragem de mudar tudo. Ele se divorciou, mudou de cidade, voltou a estudar e descobriu uma paixão por jardinagem terapêutica. Usar plantas e jardins para ajudar pessoas com traumas e depressão. Quando ele começou esse novo caminho, não era mais um jovem inexperiente tentando encontrar seu lugar no mundo. Era um homem maduro que entendia sofrimento, que havia passado por suas próprias batalhas interiores, que tinha uma empatia profunda, nascida da experiência pessoal. Sua desvantagem, ter chegado tarde à sua verdadeira vocação, tornou-se sua maior força.
Em 5 anos, Roberto havia criado um centro de jardinagem terapêutica que ajudava centenas de pessoas. Ele não estava competindo com jovens jardineiros em técnicas básicas. Ele estava oferecendo algo que só alguém com sua bagagem de vida poderia oferecer. A profundidade de sua compreensão humana, desenvolvida através dos anos de aparente fracasso, tornou-se a base de um sucesso genuíno e duradouro. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega consigo a semente de uma vantagem equivalente ou maior. As pessoas que se desenvolvem mais tarde frequentemente carregam consigo sementes plantadas por anos de adversidade que outros nunca enfrentaram. Elas desenvolveram músculos psicológicos que só crescem sob pressão. Elas aprenderam lições sobre persistência, sobre resiliência, sobre humildade, que simplesmente não podem ser ensinadas, só podem ser vividas. Existe também uma dimensão espiritual nesse processo que não pode ser ignorada. Muitas tradições espirituais falam sobre o conceito de tempo divino, a ideia de que existe um momento certo para cada coisa, um ritmo natural que não pode ser forçado. O Eclesiastes fala sobre haver tempo para tudo debaixo do céu. Os budistas falam sobre o conceito de prontidão, a ideia de que algumas compreensões, algumas oportunidades, alguns desenvolvimentos só podem acontecer quando estamos internamente preparados para eles. Quando você se desenvolve mais tarde, você não está atrasado, você está sendo preparado. Cada experiência aparentemente irrelevante, cada fracasso, cada período de incerteza está contribuindo para uma preparação invisível, mas essencial. É como um violinista que passa anos praticando escalas aparentemente entediantes antes de conseguir tocar uma sinfonia complexa. As escalas parecem irrelevantes para quem está observando de fora, mas são absolutamente essenciais para a maestria que virá depois. A ciência moderna tem confirmado muitas das observações de Napoleon Hill sobre desenvolvimento tardio. Pesquisas em neurociência mostram que o cérebro humano continua se desenvolvendo bem mais tarde do que pensávamos. A capacidade de tomar decisões complexas, de integrar experiências diferentes, de pensar estrategicamente a longo prazo, essas habilidades frequentemente atingem seu pico na meia-idade ou até mesmo depois. Isso significa que, neurologicamente falando, você pode estar mais preparado para certos tipos de sucesso aos 40, 50 ou 60 anos do que jamais esteve aos 20 ou 30. Mas talvez a descoberta mais importante de Hill sobre o desenvolvimento tardio seja esta. Pessoas que florescem mais tarde frequentemente têm uma relação diferente com o sucesso em si. Elas não estão buscando validação externa ou tentando provar algo para os outros. Elas estão expressando sua verdadeira natureza, realizando algo que ressoa profundamente com quem elas realmente são. Isso cria um tipo de energia sustentável que é muito diferente da energia frenética e frequentemente autodestrutiva que acompanha muitos sucessos precoces. Quando você finalmente encontra sua verdadeira vocação, depois de anos de busca e preparação, você não está trabalhando contra sua natureza. Você está trabalhando com ela. Não é esforço forçado, é expressão natural. Não é uma tentativa desesperada de conquistar algo que está fora de você. É uma manifestação de algo que sempre esteve dentro de você, esperando o momento certo para emergir. Essa diferença é fundamental. Ela explica por que pessoas que se desenvolvem tarde, frequentemente, conseguem sustentar níveis extraordinários de produtividade e criatividade por décadas, enquanto muitos prodígios se queimam rapidamente. Napoleon Hill observou que essas pessoas têm o que ele chamava de propósito definitivo maduro, não apenas uma ambição vaga ou um desejo de sucesso, mas uma compreensão clara e profunda de sua contribuição única para o mundo.
Esse tipo de clareza raramente vem na juventude. Ela é o produto de anos de experiência, reflexão e, sim, até mesmo de aparentes fracassos que ajudaram a refinar e definir o que realmente importa. O que importa é a solidez das fundações que você está construindo. Pense nos grandes monumentos da humanidade. As pirâmides não foram construídas em um fim de semana. As grandes catedrais levaram séculos para serem completadas, com gerações de artesãos dedicando suas vidas a um projeto que só seria finalizado muito depois de suas mortes. Esses construtores não estavam com pressa. Eles estavam comprometidos com a excelência, com a durabilidade, com criar algo que honrasse a grandeza de sua visão. Quando você se desenvolve mais tarde, você frequentemente traz essa mentalidade de catedral para seus projetos. Você está construindo para durar, não apenas para impressionar momentaneamente. Hill também descobriu algo fascinante sobre paciência e poder pessoal. Ele observou que pessoas que desenvolvem a habilidade de esperar pelo momento certo, que aprendem a trabalhar em silêncio sem a necessidade constante de reconhecimento externo, desenvolvem um tipo de poder interno que é extraordinariamente eficaz. Elas não desperdiçam energia tentando convencer os outros ou buscando aprovação constante. Toda sua energia vai para o trabalho real, para o desenvolvimento real, para a criação real. Essa é uma das razões pelas quais pessoas que se desenvolvem tarde frequentemente explodem, de forma aparentemente súbita. Não é que o sucesso tenha chegado do nada. É que elas vinham construindo em silêncio, refinando suas habilidades, desenvolvendo sua compreensão, aguardando o momento certo. E quando esse momento finalmente chega, toda a preparação acumulada se manifesta de uma só vez, criando resultados que parecem quase mágicos para quem está observando de fora. Mas talvez você esteja se perguntando como saber se você está realmente em preparação ou se está apenas se enganando, adiando indefinidamente a ação necessária. Napoleon Hill tinha critérios claros para isso. Ele dizia que preparação genuína sempre envolve crescimento ativo. Você está constantemente aprendendo, desenvolvendo novas habilidades, expandindo sua compreensão, testando ideias pequenas, construindo relacionamentos relevantes. Preparação não é procrastinação disfarçada, não é ficar sentado esperando que algo aconteça magicamente. É trabalho ativo, focado e intencional, mesmo que os resultados não sejam imediatamente visíveis. A diferença crucial é que quando você está genuinamente em preparação, você sente uma sensação de movimento interno, mesmo que o movimento externo seja lento. Você sabe que está crescendo, que está se tornando mais capaz, mais sábio, mais preparado. Há uma qualidade de energia construtiva em suas atividades diárias. Por outro lado, quando você está apenas procrastinando, há uma qualidade de estagnação, uma sensação de estar fugindo de algo em vez de se movendo em direção a algo. Hill também enfatizava a importância de usar o tempo de preparação para desenvolver o que ele chamava de disciplinas invisíveis, hábitos mentais e emocionais que se tornarão essenciais quando o sucesso chegar. Coisas como a capacidade de manter foco por períodos prolongados, a habilidade de lidar com críticas e rejeições sem se abalar emocionalmente, a disciplina de continuar trabalhando mesmo quando não há reconhecimento externo. Essas são as qualidades que separam sucessos duradouros de sucessos passageiros, e elas raramente podem ser desenvolvidas sob os holofotes.
Elas precisam ser cultivadas no silêncio, na obscuridade, durante os anos que parecem improdutivos, mas que são, na verdade, os mais formativos. Existe uma beleza profunda no processo de desenvolvimento tardio que nossa cultura obcecada pela velocidade frequentemente perde. É a beleza do amadurecimento genuíno, da sabedoria conquistada através da experiência, da força que vem da paciência cultivada ao longo dos anos. Quando uma pessoa que se desenvolveu tarde finalmente chegar a seu momento de brilhar, há uma qualidade de autenticidade em sua presença que é impossível de falsificar. Elas não estão representando um papel ou tentando ser algo que não são. Elas estão simplesmente sendo, em sua plenitude, o que sempre foram destinadas a ser. Napoleon Hill falava sobre o conceito de magnetismo pessoal maduro, uma qualidade de atração que vem não da juventude ou da aparência, mas da profundidade de caráter e da clareza de propósito. Pessoas que se desenvolvem tarde, frequentemente, possuem essa qualidade em abundância. Elas atraem oportunidades, pessoas e recursos, não porque estão correndo atrás deles desesperadamente, mas porque se tornaram o tipo de pessoa que naturalmente atrai o que precisam para realizar seu trabalho no mundo. Isso nos leva a uma das observações mais profundas de Hill sobre timing e destino. Ele acreditava que cada pessoa tem o que ele chamava de missão única, uma contribuição específica que só ela pode fazer para o mundo. Mas essa missão, frequentemente, só se torna clara depois que a pessoa passou por experiências específicas, desenvolveu determinadas qualidades e alcançou um nível particular de maturidade. Tentar forçar a manifestação dessa missão antes do tempo certo é como tentar forçar uma flor a desabrochar. Você pode até conseguir algum resultado, mas nunca a verdadeira beleza que viria com o timing natural. Pense em quantas pessoas você conhece que parecem estar vivendo vidas que não são realmente delas, seguindo carreiras escolhidas pelos pais, mantendo relacionamentos por pressão social, perseguindo sonhos que na verdade são expectativas externas, internalizadas. Muitas vezes é necessário passar por anos de experiência, incluindo experiências de fracasso e desilusão, para finalmente descobrir o que realmente ressoa com nossa natureza mais profunda. Esse processo de descoberta e alinhamento frequentemente acontece mais tarde na vida, e quando acontece, resulta numa autenticidade e numa força que são impossíveis de alcançar quando estamos simplesmente seguindo scripts externos. Hill observou que pessoas que encontram sua verdadeira vocação mais tarde na vida frequentemente experimentam o que ele chamava de renascimento energético. De repente, elas têm energia para trabalhar longas horas sem se cansar, criatividade que flui naturalmente, entusiasmo que não precisa ser forçado. Isso não é coincidência. É o resultado natural de finalmente alinhar suas ações externas com sua natureza interna. Quando há esse alinhamento, o trabalho deixa de ser trabalho no sentido tradicional e se torna expressão, manifestação, realização. Mas talvez uma das lições mais importantes que Napoleon Hill nos ensinou sobre desenvolvimento tardio seja esta: o tempo que você passou procurando não foi tempo perdido, foi tempo investido em se tornar a pessoa capaz de reconhecer e agarrar sua verdadeira oportunidade quando ela aparecesse. Cada experiência aparentemente irrelevante contribuiu para sua preparação. Cada falso começo ensinou você algo sobre o que você não quer, aproximando-o do que você realmente quer. Cada período de incerteza desenvolveu sua tolerância à ambiguidade e sua fé em processos que não podem ser controlados racionalmente.
Hill tinha uma frase poderosa para isso. Não existe fracasso, apenas feedback. Quando você se desenvolve mais tarde, você teve mais tempo para coletar feedback, para refinar sua compreensão, para descobrir através da experiência direta o que funciona e o que não funciona. Essa educação, através da experiência, é infinitamente mais valiosa que qualquer educação teórica, porque é pessoal, visceral, inquestionável. Imagine duas pessoas começando o mesmo negócio. Uma tem 25 anos, é brilhante academicamente, tem todo o conhecimento teórico necessário. A outra tem 45 anos, passou por várias experiências profissionais, enfrentou fracassos pessoais, desenvolveu uma compreensão profunda da natureza humana através de anos de vida real. Quem você acha que tem mais chances de criar algo sustentável e significativo? A juventude e o conhecimento teórico são vantagens, sim, mas a maturidade e a sabedoria experiencial são vantagens muito maiores na maioria dos contextos reais. Napoleon Hill descobriu que existe uma diferença fundamental entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é informação acumulada. Sabedoria é conhecimento integrado através da experiência e temperado pela compreensão das complexidades da vida real. Pessoas que se desenvolvem tarde frequentemente possuem níveis de sabedoria que são simplesmente impossíveis de alcançar na juventude, não importa quão inteligente ou estudioso alguém seja. Essa sabedoria se manifesta em formas práticas muito concretas. Pessoas maduras geralmente têm uma compreensão mais realista de seus próprios limites e strengths, o que permite que façam escolhas melhores sobre onde focar sua energia. Elas têm uma perspectiva mais equilibrada sobre sucessos e fracassos temporários, o que lhes permite manter estabilidade emocional durante os inevitáveis altos e baixos de qualquer empreendimento significativo. Elas têm relacionamentos mais profundos e redes de apoio mais sólidas, construídas ao longo de anos de investimento genuíno em outras pessoas. Talvez mais importante, pessoas que se desenvolvem tarde frequentemente têm uma relação mais saudável com o próprio ego. Elas já passaram por suficientes experiências humilhantes para ter uma perspectiva realista sobre sua própria importância no grande esquema das coisas. Paradoxalmente, essa humildade frequentemente torna-as mais eficazes, não menos, porque elas não desperdiçam energia protegendo uma imagem inflada de si mesmas ou competindo em jogos irrelevantes de status. Hill observou que essa maturidade emocional é uma das características mais importantes de líderes verdadeiramente eficazes. Líderes jovens frequentemente lideram através de carisma, energia e visão, qualidades importantes, mas que podem ser voláteis e inconsistentes. Líderes maduros lideram através de sabedoria, estabilidade e exemplo consistente. Eles não precisam provar nada para ninguém, então podem focar totalmente em servir a missão e as pessoas sob sua responsabilidade. Existe também uma dimensão de liberdade no desenvolvimento tardio que é frequentemente subestimada. Quando você é jovem, está frequentemente preso às expectativas de outros, pais, professores, pares, sociedade em geral. Suas escolhas são influenciadas por um desejo de aprovação, por medo de desapontamento, por pressões sociais de vários tipos. Quando você se desenvolve mais tarde, frequentemente já passou por experiências suficientes para ter uma perspectiva mais independente. Você sabe quem você é, o que valoriza, o que está disposto a sacrificar e pelo que está disposto a lutar. Essa clareza interior é incrivelmente libertadora e poderosa. Napoleon Hill chamava isso de independência mental madura, a capacidade de pensar por si mesmo, de tomar decisões baseadas em seus próprios valores e julgamento, independentemente da pressão social ou da opinião popular. Essa qualidade é rara em qualquer idade,
mas tende a ser mais comum entre pessoas que tiveram tempo suficiente para desenvolver uma identidade sólida através da experiência. Mas talvez o aspecto mais belo do desenvolvimento tardio seja a qualidade de gratidão que frequentemente o acompanha. Quando você luta por anos para encontrar seu caminho, quando finalmente encontra algo que ressoa profundamente com sua natureza, há uma apreciação que simplesmente não pode existir quando as coisas vêm facilmente. Você não toma seu sucesso como garantido, porque você sabe o quanto custou para chegar até ali. Você valoriza cada oportunidade, porque você sabe quantas oportunidades foram perdidas ou desperdiçadas ao longo do caminho. Essa gratidão não é apenas um sentimento agradável, é uma força prática poderosa. Pessoas gratas trabalham mais, tratam outros melhor, fazem escolhas mais sábias, mantêm perspectiva durante tempos difíceis. A gratidão baseada em experiência real é um dos combustíveis mais sustentáveis para a realização duradoura. Hill também descobriu que pessoas que se desenvolvem tarde frequentemente têm uma compreensão mais profunda do valor real das coisas. Elas aprenderam através da experiência a diferença entre o que parece valioso superficialmente e o que é genuinamente valioso a longo prazo. Elas são menos susceptíveis a ser distraídas por sucessos vazios ou reconhecimento superficial. Elas sabem o que procurar em relacionamentos, em oportunidades, em investimentos de tempo e energia. Essa discriminação refinada é uma vantagem enorme num mundo cheio de distrações e oportunidades aparentemente atrativas que levam a lugar algum. Pessoas maduras frequentemente conseguem ver através das aparências até a substância real de uma situação. Elas fazem menos erros custosos, porque já fizeram esses erros antes e aprenderam com eles. Existe uma história que Napoleon Hill costumava contar sobre um velho fazendeiro que demorou 40 anos para aprender a plantar a cultura perfeita para seu solo específico. Vizinhos mais jovens riam dele, dizendo que era óbvio que certas culturas funcionariam melhor. Mas ano após ano, tentativa após tentativa, o velho fazendeiro continuava experimentando, refinando sua compreensão das sutilezas de sua terra específica. Quando ele finalmente encontrou a combinação certa de cultura, timing e técnica, sua fazenda tornou-se a mais produtiva da região e permaneceu assim por décadas, enquanto as fazendas dos vizinhos que tinham sucesso precoce eventualmente falharam quando as condições mudaram. A lição da história é que existe uma diferença entre parecer bem-sucedido e ser bem-sucedido de forma sustentável. Sucesso superficial pode ser alcançado rapidamente sob as condições certas, mas sucesso profundo, sustentável, meaningful, isso requer tempo, paciência e uma compreensão íntima das condições específicas em que você está operando. Quando você se desenvolve mais tarde, você tem mais tempo para entender essas condições específicas, suas próprias forças e limitações únicas, as dinâmicas do mercado ou campo em que você opera, as necessidades reais das pessoas que você quer servir. Você pode construir sobre fundações sólidas em vez de areia movediça. Napoleon Hill observou que muitos dos homens mais bem-sucedidos que ele estudou passaram por períodos que ele chamava de incubação produtiva. Períodos em que pareciam estar fazendo pouco progresso visível, mas estavam, na verdade, processando informações, desenvolvendo insights e preparando-se para saltos quânticos em sua eficácia. Esses períodos de aparente dormência são como o inverno na natureza. Nada parece estar acontecendo na superfície, mas por baixo da terra, raízes estão se fortalecendo, sementes estão germinando, energia está sendo acumulada para a explosão de crescimento que virá na primavera.
O que torna isso ainda mais poderoso é que pessoas que se desenvolvem tarde, frequentemente, desenvolvem o que os psicólogos chamam de tolerância à ambiguidade. A capacidade de permanecer confortável e produtivo, mesmo quando não sabem exatamente onde estão indo ou quando chegarão lá. Essa é uma habilidade psicológica extraordinariamente valiosa, porque a vida real raramente segue planos lineares. A capacidade de navegar incerteza com calma e confiança, de continuar trabalhando mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis, de manter fé em processos que não podem ser completamente controlados. Essas são qualidades que frequentemente separam aqueles que eventualmente conseguem realizar algo significativo daqueles que desistem quando as coisas ficam ambíguas ou difíceis. Deixe-me compartilhar com você uma das descobertas mais contraintuitivas de Hill sobre timing e sucesso. Ele descobriu que pessoas que alcançam sucesso tarde frequentemente conseguem sustentá-lo por períodos muito mais longos do que aquelas que alcançam sucesso cedo. Não é apenas que elas conseguem manter o que conquistaram, elas frequentemente continuam crescendo e expandindo suas realizações por décadas, enquanto muitos prodígios atingem um pico precoce e depois estagnam ou até mesmo declinam. A razão para isso é que o sucesso tardio é frequentemente baseado em competências reais, desenvolvidas ao longo do tempo, em vez de talento bruto ou circunstâncias favoráveis. Competências reais podem ser aplicadas consistentemente, podem ser transferidas para novos contextos, podem ser aprofundadas e refinadas com a experiência. Talento bruto sem desenvolvimento pode se esgotar. Circunstâncias favoráveis podem mudar, mas sabedoria e habilidades genuínas tendem a se acumular e se fortalecer com o tempo. Hill também notou que pessoas que florescem tarde, frequentemente, têm uma relação mais saudável com o fracasso. Elas não veem fracassos como evidência de inadequação pessoal, mas como feedback valioso sobre o que funciona e o que não funciona. Elas desenvolveram o que podemos chamar de imunidade ao fracasso. Não no sentido de que nunca falham, mas no sentido de que não são paralisadas ou desencorajadas pelos fracassos inevitáveis que acompanham qualquer empreendimento significativo. Essa imunidade ao fracasso é uma vantagem competitiva enorme, porque permite experimentação corajosa, tomada de riscos calculados e recuperação rápida quando as coisas não saem como planejado. Pessoas jovens frequentemente têm tanto medo de falhar que evitam riscos necessários ou ficam paralisadas quando enfrentam reveses. Pessoas maduras que já falharam múltiplas vezes e sobreviveram sabem que fracasso não é morte, é educação. Existe uma qualidade de fearlessness serena que frequentemente caracteriza pessoas que se desenvolvem tarde. Não é que elas não tenham medos, é que elas desenvolveram a capacidade de agir apesar dos medos, de fazer o que precisa ser feito mesmo quando se sentem incertas ou apreensivas. Elas sabem, através da experiência, que a coragem não é a ausência de medo, mas ação na presença do medo. Napoleon Hill falava sobre o conceito de fé aplicada. Não fé religiosa necessariamente, mas fé na capacidade de aprender, de crescer, de encontrar soluções, de eventualmente conseguir resultados através de esforço consistente e inteligente. Pessoas que se desenvolvem tarde frequentemente têm essa fé em abundância, porque viram evidência concreta de sua própria capacidade de superar obstáculos e encontrar caminhos através de situações aparentemente impossíveis. Essa fé aplicada se manifesta como persistência inteligente, a capacidade de continuar trabalhando em direção a objetivos de longo prazo, mesmo quando o progresso é lento ou invisível. Não é teimosia cega, mas persistência informada por experiência e temperada por sabedoria.
É a compreensão de que grandes realizações quase sempre levam mais tempo do que inicialmente esperado, mas que esse tempo extra frequentemente resulta em algo muito melhor do que a visão original. Mas talvez a característica mais distintiva das pessoas que se desenvolvem tarde seja o que Hill chamava de serviço consciente, uma orientação natural em direção a contribuir para algo maior do que elas mesmas. Quando você passou anos procurando significado, quando finalmente encontra algo que ressoa profundamente com sua natureza, há uma tendência natural de querer compartilhar isso, de usar isso para beneficiar outros, de fazer dessa descoberta pessoal uma contribuição para o mundo. Essa orientação para o serviço não é altruísmo abstrato, é um entendimento prático de que realizações verdadeiramente satisfatórias e sustentáveis geralmente envolvem beneficiar outros além de nós mesmos. Pessoas maduras frequentemente descobriram através da experiência que sucessos puramente egoístas tendem a ser vazios e insatisfatórios a longo prazo. Elas aprenderam que os sucessos mais duradouros e meaningful são aqueles que criam valor genuíno para outras pessoas também. Isso cria uma dinâmica poderosa onde o crescimento pessoal e a contribuição social se reforçam mutuamente. Quanto mais você desenvolve suas capacidades únicas, mais você pode contribuir. Quanto mais você contribui de forma meaningful, mais você é motivado a continuar desenvolvendo suas capacidades. É um ciclo virtuoso que pode continuar por décadas, criando níveis de realização e satisfação que são difíceis de alcançar através de métodos mais egocêntricos. Napoleon Hill observou que pessoas que operam a partir desta mentalidade de serviço consciente frequentemente atraem oportunidades e recursos de forma quase magnética. Não porque estão perseguindo essas coisas diretamente, mas porque se tornaram o tipo de pessoa que naturalmente atrai o que precisa para realizar trabalho significativo. Quando você está genuinamente focado em criar valor para outros, outros naturalmente querem apoiá-lo, colaborar com você, investir em seu sucesso. Existe também uma qualidade de timing intuitivo que frequentemente se desenvolve em pessoas que aprenderam a trabalhar com os ritmos naturais da vida em vez de contra eles. Elas desenvolveram uma sensibilidade refinada para quando empurrar e quando esperar, quando agir e quando se preparar, quando falar e quando ficar em silêncio. Essa intuição de timing, desenvolvida através de anos de experiência, frequentemente compensa qualquer desvantagem temporal que possam ter. Hill descobriu que essa intuição de timing é uma das habilidades mais valiosas que uma pessoa pode desenvolver, porque timing certo pode ser mais importante do que qualquer outro fator no sucesso de um empreendimento. A mesma ideia, o mesmo produto, o mesmo serviço pode falhar completamente se introduzido no momento errado, mas pode ser enormemente bem-sucedido se introduzido no momento certo. Pessoas que se desenvolvem tarde frequentemente têm uma sensibilidade natural para esses ritmos temporais. Deixe-me pintar um quadro para você do que realmente significa conquistar em silêncio no final. Não significa necessariamente fazer barulho ou receber reconhecimento público, embora isso possa acontecer. Significa chegar a um ponto onde você está vivendo e trabalhando a partir de sua verdadeira natureza, onde suas ações externas estão alinhadas com seus valores mais profundos, onde você está contribuindo de forma meaningful para algo que importa para você. Pode ser um professor que finalmente encontra a abordagem pedagógica que transforma a vida dos estudantes. Pode ser um empreendedor que cria um negócio que resolve um problema real de forma elegante. Pode ser um artista que encontra sua voz única após anos de imitação e experimentação. Pode ser um pai ou mãe
que finalmente compreende como criar filhos de forma que honre tanto suas necessidades quanto as necessidades das crianças. Pode ser alguém que encontra uma forma de servir sua comunidade que utiliza plenamente seus dons únicos. O silêncio não significa que ninguém nota. Significa que você não precisa mais gritar para ser ouvido. Não precisa mais se promover agressivamente. Não precisa mais provar seu valor constantemente. Sua competência fala por si mesma. Sua contribuição é óbvia para aqueles que importam. Sua presença tem um impacto que não precisa ser anunciado porque é sentido diretamente pelas pessoas que você toca. Napoleon Hill observou que pessoas que chegam a esse ponto frequentemente descobrem que o sucesso, como elas o imaginavam anteriormente, torna-se quase irrelevante. Elas não estão mais perseguindo sucesso. Elas estão expressando sua natureza verdadeira, e o que chamamos de sucesso acontece naturalmente como um subproduto dessa expressão autêntica. Isso não significa que elas param de crescer ou de se desafiar. Pelo contrário, frequentemente significa que elas começam a crescer de formas mais profundas e satisfatórias, porque agora estão crescendo a partir de uma base sólida de autoconhecimento, em vez de a partir de insegurança ou necessidade de validação externa. Existe uma paz profunda que vem com esse tipo de realização tardia. Não é a paz da complacência ou da estagnação, mas a paz de saber que você está no caminho certo, de que está fazendo o trabalho que veio fazer, de que está honrando os dons que recebeu. É a paz de finalmente estar em casa em sua própria vida. Hill falava sobre essa paz como uma das recompensas mais preciosas de uma vida bem vivida. Ele observou que muitas pessoas que alcançam sucesso externo nunca experimentam essa paz interior, porque nunca fizeram o trabalho interno necessário para descobrir quem realmente são e o que realmente valorizam. Elas conseguem resultados, mas nunca conseguem satisfação genuína. Pessoas que se desenvolvem tarde, por outro lado, frequentemente fizeram esse trabalho interior por necessidade. Elas foram forçadas pelas circunstâncias a questionar suas suposições, a examinar seus valores, a descobrir o que realmente importa para elas. Esse processo, embora frequentemente difícil, resulta numa base sólida de autoconhecimento que torna possível tanto sucesso externo quanto satisfação interior genuína. Então, se você está lendo isso e se sentindo como se estivesse atrasado, como se tivesse perdido o timing da vida, como se outros tivessem encontrado seus caminhos enquanto você ainda está procurando o seu, eu quero que você considere uma perspectiva diferente. Talvez você não esteja atrasado. Talvez você esteja exatamente onde precisa estar para se tornar a pessoa que pode realizar o trabalho que só você pode fazer. Talvez todos esses anos de aparente busca tenham sido, na verdade, anos de preparação essencial. Talvez todas essas experiências que pareceram irrelevantes ou até mesmo destrutivas tenham sido, na verdade, exatamente o que você precisava para desenvolver as qualidades que tornará possível seu verdadeiro trabalho no mundo. Talvez sua lentidão para encontrar seu caminho não seja uma deficiência, mas sim evidência de que você está destinado a algo que requer mais preparação, mais profundidade, mais maturidade do que sucessos mais superficiais que podem ser alcançados rapidamente. Napoleon Hill tinha uma frase que resume tudo isso perfeitamente. Dentro de cada adversidade, há a semente de uma vantagem equivalente ou maior, mas apenas para aqueles que desenvolvem uma mentalidade orientada ao sucesso e que nunca aceitam o fracasso como sendo nada além de temporário. Se você se desenvolveu mais tarde, você teve mais adversidade do que a média das pessoas.
Isso significa que você tem mais sementes de vantagem do que a média das pessoas, se você aprender a reconhecê-las e cultivá-las. Sua jornada única, com todos os seus desvios e demoras aparentes, criou uma combinação única de experiências, insights e capacidades que ninguém mais possui. Quando você finalmente encontrar a forma de aplicar essa combinação única ao serviço de algo que importa para você, você não estará competindo com ninguém. Você estará oferecendo algo que só você pode oferecer. E quando isso acontecer, você descobrirá que não estava atrasado afinal. Você estava sendo preparado. Você descobrirá que cada ano de aparente atraso estava, na verdade, contribuindo para uma preparação que tornará possível um tipo de contribuição que não poderia ter feito se tivesse chegado mais cedo. Lembre-se, não é o mais rápido que vence a corrida da vida, é aquele que está melhor preparado para ir à distância. E se você se desenvolveu mais tarde, se ainda está se desenvolvendo, você pode ter certeza de que está sendo preparado para ir uma distância que aqueles que chegaram cedo podem não conseguir percorrer. Seu tempo está chegando. Na verdade, seu tempo pode já ter chegado e você pode estar vivendo os primeiros momentos dele sem perceber. Mas quando você olhar para trás, quando vir a magnitude e a profundidade do que conseguiu construir a partir de suas experiências únicas, você entenderá que cada momento da jornada era necessário para criar exatamente isso. Você não está atrasado, você está exatamente onde precisa estar, tornando-se exatamente quem precisa ser, preparando-se para oferecer exatamente o que só você pode oferecer. E quando esse momento de oferenda chegar, será com uma força, uma autenticidade e uma profundidade que só são possíveis para aqueles que fizeram a jornada completa, que pagaram o preço completo, que foram forjados no fogo da experiência real. Seu tempo está chegando. Na verdade, seu tempo é agora e sempre foi. Você só estava sendo preparado para reconhecê-lo quando chegasse.